Criador. Aí está, desde Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus falando de que haveria um Redentor para o ser humano, que no seu tempo se manifestaria. Então as misericórdias de Deus são grandes. Se avançarmos um pouquinho mais, Caim foi muito mau, era iracundo, e seu coração se envolveu de tal forma em ira e desapontamento e ciúme, inveja de seu irmão Abel, que matou a seu irmão. Mas as misericórdias de Deus fizeram com que Deus primeiramente viesse a Caim e falasse com ele, exortasse a entender que ele tinha pego um caminho errado, mas se voltasse, seria ele aceito. E assim é a expressão de Deus para toda a humanidade. E por causa dessas bondades de Deus e misericórdia, aí Salomão coloca que a tendência do ser humano é errar, é pecar, é transgredir, porque uma vez que há transgressão, Deus sempre chega com misericórdia, fala na consciência, fala de alguma forma a pessoa para considerar o mal feito e, considerando, poder se arrepender e tomar novos propósitos à frente, porque Deus está no controle de tudo e sabe sanar o mal feito e sabe recuperar o transgressor que reconhece a falha e quer aceitar. Mas, como diz Salomão, a tendência do homem é falhar, por tardar o castigo. Mas Deus não tem o culpado por inocente. Precisamos isso entender e vigiar as nossas ações. Por isso que observamos, é normal, isso é notório, é próprio do ser humano. Ele erra, ele fica um pouco apreensivo, esperando o que vai acontecer. Mas as misericórdias de Deus vêm a ele expressando, viu? O que adiantou? Que benefício trouxe? A paz já saiu do seu coração? É um ato imediato. Então, fazer o errado, o mal, o proibido, não é bom. O caminho melhor é da obediência, da instrução de Deus, porque os caminhos de Deus são bons. Por isso a palavra sempre diz: dois caminhos estão diante de nós, o do bem e do mal. O do bem leva à vida e o do mal leva à morte. E Deus diz: escolhei, pois, o caminho do bem, para que vivais. Mas aqui Jeremias considera as misericórdias de Deus, que são a causa de não sermos consumidos de imediato. Deus dá tempo, Deus espera, Deus fala, aguarda. Há oportunidades de arrependimento e retorno nos propósitos, a um propósito adequado, a um caminhar correto diante dele. Por isso, também Jeremias diz que ele espera em Deus, espera em Deus, em todo o tempo. E nessa espera em Deus, verso 25, continua ele dizendo: bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Aí está, colocações de Jeremias. O Senhor é bom, há esperança nele. Sim, de alguma forma Deus tem algo de bom para aqueles que o buscam, que nele esperam. E começa nisso, aprender a suportar as adversidades. Tudo está no controle de Deus. Continua ele, Jeremias, a dizer no verso 28: assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez assim
haja esperança, dê a face ao que te fere, farte-se de afronta. Um convite a resignar-se, a humilhar-se, a esperar o livramento e a mudança do tempo, que Deus certamente fará. Continua dizendo ainda no verso 31, porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Ou seja, em tudo que passa, Deus é Senhor, Deus está vendo, e esperar nele é o melhor do que a rebeldia, do que a desobediência, do que a vingança, do que a rebelião e tantos outros caminhos que os homens escolhem rapidamente. Mas olhar para Deus e pedir o socorro e esperar no seu livramento é o convite do profeta Jeremias a todos nós. E é o momento. Estamos com temor de algum mal que venha nos assolar, ou a nossa família, a nossa cidade, ao nosso país. Clamar a Deus, esperar nele e procurar entender o que está acontecendo, porque o que é que acontece que primeiramente não tem a permissão de Deus. Por isso, observemos bem, porque Jeremias também diz, para tentarmos, quando ele diz no verso agora 34, falando das nossas falhas, das nossas injustiças e erros, pisar debaixo dos pés todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo, subverter o homem no seu pleito, não o veria o Senhor Deus? Ou seja, o que nós estamos fazendo, opressões, mentiras, enganos, falsos testemunhos, Deus não está vendo isso? Certamente. Por isso essa expressão, não o veria o Senhor Deus? Ou Deus não está vendo? Se colocarmos aqui a palavra do Salmo 139, é a expressão de Davi que diz: onde me esconderei da tua face? Como poderei estar oculto naquilo que faço ou falo de Deus? É impossível, porque o fôlego de vida que está em nós é dele, e por esse fôlego de vida que é dele, ele sabe todas as coisas que nós pensamos, que nós falamos, que nós fazemos. Portanto, não veria o Senhor Deus? Continua a expressão do verso 37 e 38, que falou justamente isso, que é o texto base que nós tomamos para falar do senhorio de Deus. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Porventura da boca do Altíssimo, de Deus, não sai o mal e o bem? Não sai o mal e o bem. Deus não sabe de tudo, não controla tudo. O que acontece que Deus não tenha permitido, vou usar essa expressão, enquanto que a expressão de Jeremias é mais forte, que Deus não o mande. Portanto, nosso temor por uma coisa e outra é em vão, quando consideramos este aspecto de procurarmos o nosso livramento com as nossas formas de pensar, com os nossos propósitos, com nossos cuidados. Tudo isso é em vão diante de Deus, é em vão. Precisamos entender o que está acontecendo e o que há em nós para Deus permitir que isso aconteça, o que está em redor que está trazendo este mal, que Deus o mandou ou o permitiu. Por isso agora o verso 39 vai dizer: de que se queixa, pois, o homem vivente? De que se queixa alguém? Queixe-se cada um dos seus pecados. Ou seja, males estão acontecendo,
E Deus não está sabendo? Deus sabe tudo. Eu já disse anteriormente, até aquele que sofre algum dano que parece ser irreparável, até mesmo a morte, nem considera isso, que Deus tem poder sobre todas as coisas para fazer retornar, restaurar e recompensar o que precisa ser recompensado. Por isso existirá no futuro um juízo, porque os mortos certamente ressuscitarão e todos comparecerão diante de Deus. Então, o mal que eu sofro hoje, que seja até a mesma morte, não é nada, porque Deus vai me tornar em vida naquele dia do juízo, e a partir daí, aí sim, teremos a sentença de Deus. Portanto, esperar em Deus até mesmo na morte é o melhor. Por isso, lá no princípio, Jeremias já disse, vendo o quadro da destruição de Jerusalém e ausência de gente, todos por cativeiro, ele, profeta, ficou, mas onde estão os outros? Cativeiro, espalhados para o mundo, entregues ao mal, à espada, às pestes e etc. Mas qual o conselho agora? Queixe-se cada um dos seus pecados. Olha as suas falhas, corrige, porque ainda que alguma coisa venha até a morte, repito outra vez, se você está já restaurado com Deus, aí tem o juízo de Deus, que considera, que é misericordioso, que é benigno, e vai considerar a proposta ou o projeto ou a sua vida renovada segundo a vontade dele. Por isso, o verso 40 diz: esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor Deus. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes. Nós prevaricamos, nós fomos rebeldes. Cada um considera consigo. É o conselho de Jeremias: esquadrinhemos os nossos caminhos, façamos o exame de consciência. Quantos estão em casa, presos, sem poder movimentar, sem trabalhar, e ali talvez enclausurados no dia a dia do seu lar? Mas é momento de considerar, esquadrinhar, exame de consciência, experimentar os nossos caminhos, como temos vivido. Porque se fosse hoje o fim do mundo e viesse o juízo de Deus, como estaríamos? Portanto, esses momentos em que a pessoa é balançada de alguma forma, e agora não é uma ou outra pessoa, por um mal ou outro, algo adverso ao nosso querer, ao bem-estar da nossa vida, mas é de muitos, é hora de pararmos e analisar o nosso viver. Dentro da Sagrada Escritura existem as colocações de Deus, e há coisas que aborrecem a Deus grandemente, pelo que é colocado a sua lei, que para nós é bem clara, quando está em Êxodo. Convido a todos para estarem depois lendo com mais cuidado a palavra de Êxodo, capítulo 20, porque muitos falam dos 10 mandamentos, mas não os conhecem, e com isso transgride como se fosse coisa normal, permitida. Mas a palavra dos mandamentos começa com aquela expressão que eu disse no domingo passado, e que faz parte ainda dessa mensagem, porque é para nós considerarmos os nossos caminhos. E a palavra é essa: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, prioridade total para Deus. Ele nos deu a vida, e tanta coisa podemos fazer lícitas. Por que fazemos o ilícito?